A radioastronomia surgiu como um novo campo na astronomia nos anos 60. Radiotelescópios permitiram aos astrônomos ouvir o universo de uma maneira inovadora. O Third Cambridge Catalogue 3 foi o primeiro levantamento sistemático de radiofontes celestes. Este catálogo marcou um avanço significativo na identificação de objetos emissores de rádio no espaço. A radioastronomia possibilitou a detecção de fenômenos invisíveis à luz óptica. Isso abriu novas perspectivas para o estudo do cosmos e a compreensão de sua composição. 348 é reconhecida como uma das fontes de rádio notáveis no universo. Alan Sandage e Thomas Matthews empreenderam a tarefa de identificar a contraparte óptica desta fonte. Eles buscaram determinar qual objeto visível correspondia à emissão de rádio detectada. Durante a busca, eles descobriram um objeto que se assemelhava a uma estrela fraca. Este objeto estelar era considerado um candidato potencial para a contraparte óptica. A identificação da contraparte óptica de 348 representou um avanço significativo na astronomia. O 348 exibe um espectro incomum com linhas de emissão atípicas. Essas linhas de emissão não se alinhavam com elementos conhecidos na época. A natureza desconhecida do espectro intrigou os astrônomos. A falta de correspondência com elementos conhecidos levou à sua classificação como objeto anômalo. Essa classificação refletiu a singularidade e o mistério em torno do TRESC 48. Cyril Hazard, John Bolton e sua equipe trabalharam na Austrália para localizar o TRESC 273. Eles utilizaram a ocultação lunar para determinar a posição exata do objeto. A ocultação lunar permitiu uma precisão sem precedentes na localização. Este método envolve observar quando a Lua passa em frente ao TRESC 273. A análise do tempo de ocultação forneceu dados cruciais para determinar a posição precisa. Após a identificação óptica do TRESC 273, um jato de matéria foi descoberto emanando dele. A descoberta desse jato adicionou um novo mistério ao objeto. A emissão do jato sugere processos energéticos complexos em ação. A natureza exata e a origem do jato continuam a ser áreas de intensa pesquisa. Martin Schmidt analisou o espectro do quasar TRESC 273. Ele notou que as linhas de emissão no espectro não correspondiam a elementos conhecidos em seus comprimentos de onda de repouso. Schmidt identificou que as linhas eram, na verdade, linhas de hidrogênio. Essas linhas de hidrogênio apresentavam um desvio para o vermelho, redshift, extremamente alto. O alto redshift indicava que o 3C273 estava se afastando da Terra a uma velocidade significativa. Essa descoberta foi crucial para entender a natureza dos quasares como objetos distantes e altamente energéticos. O redshift é o aumento do comprimento de onda da luz emitida por um objeto celeste causado pela expansão do universo. A lei de Hubble relaciona o redshift de uma galáxia à sua distância, indicando que quanto maior o redshift, mais distante a galáxia. Medindo o redshift do quasar 3,273, os astrônomos conseguiram estimar sua velocidade de recessão. Usando a lei de Hubble, essa velocidade foi convertida em uma distância, revelando que o TRESC 273 está a bilhões de anos-luz da Terra. Este cálculo demonstrou a vastidão do universo e a utilidade do redshift como ferramenta para medir distâncias cósmicas. Quasares estão extremamente distantes da Terra. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, quasares possuem uma luminosidade extraordinária. Essa alta luminosidade os torna muito mais brilhantes do que galáxias típicas. A combinação de distância e luminosidade apresenta desafios únicos para o estudo desses objetos. O limite de causalidade da luz estabelece uma relação direta entre o tamanho de um objeto e o tempo que a luz leva para atravessá-lo. A variabilidade do brilho dos quasares, observada em curtos períodos,
fornece informações sobre suas dimensões. Se um quasar varia seu brilho rapidamente, isso implica que a região emissora de luz é relativamente pequena. A razão é que diferentes partes de um objeto grande levariam tempos diferentes para emitir luz, suavizando as variações de brilho. Portanto, a rápida variabilidade do brilho dos quasares sugere que eles devem ser extremamente compactos, respeitando o limite de causalidade da luz. O termo quasar foi criado para descrever objetos celestes. Esses objetos apresentavam características semelhantes às de estrelas. No entanto, os quasares não eram estrelas propriamente ditas. O termo foi cunhado por Hongyi Xiu. Xiu percebeu a necessidade de um novo termo para classificar esses objetos únicos. Assim, quasar tornou-se o termo padrão para descrever esses objetos astronômicos. Nos anos seguintes à descoberta inicial, uma grande quantidade de quasares foi identificada, centenas e, eventualmente, milhares de quasares foram catalogados por astrônomos. Cada novo quasar descoberto apresentava características únicas e surpreendentes. A diversidade entre os quasares desafiou as teorias existentes e impulsionou novas pesquisas. Alguns quasares exibem uma luminosidade extrema. Essa luminosidade pode atingir 10 ao cubo de 14 vezes a do Sol. Isso equivale a 100 mil vezes a luminosidade da Via Láctea. Essa intensidade luminosa destaca a potência dos quasares. A hipótese central propõe que quasares são alimentados por buracos negros supermassivos. Esses buracos negros residem no centro de galáxias extremamente distantes. A intensa radiação dos quasares é resultado da matéria sendo atraída para o buraco negro. Este processo de acreção libera enormes quantidades de energia, visíveis a bilhões de anos-luz. Um quasar típico é composto por um buraco negro supermassivo no seu centro. Este buraco negro supermassivo atrai matéria circundante devido à sua intensa gravidade. A matéria atraída forma um disco de acreção giratório em torno do buraco negro. O disco de acreção aquece devido ao atrito, emitindo grandes quantidades de radiação. Parte da matéria é expelida em jatos de matéria altamente energéticos a partir dos polos do buraco negro. A matéria atraída por um buraco negro não cai diretamente nele. Em vez disso, forma um disco de acreção ao redor do buraco negro. Este disco é composto de gás, poeira e outros detritos orbitando o buraco negro. A matéria no disco gira a velocidades extremamente altas, próximas à velocidade da luz. A matéria em discos de acreção é aquecida por atrito e campos magnéticos. O atrito e os campos magnéticos geram calor intenso na matéria. Esse aquecimento pode elevar a temperatura a dezenas de milhões de graus. A matéria superaquecida emite radiação em todas as frequências do espectro eletromagnético. A radiação emitida é uma consequência direta do aquecimento extremo da matéria. Quasares são fontes de energia extremamente potentes no universo. A energia dos quasares é gerada pela matéria que cai em buracos negros supermassivos. Este processo de acreção converte uma fração significativa da massa em energia. A eficiência energética dos quasares supera a das estrelas em várias ordens de magnitude. Buracos negros são muito mais eficientes na conversão de massa em energia do que as reações nucleares nas estrelas. Quasares consomem matéria a taxas extremamente altas. Essa taxa de consumo é medida em massas solares por ano. A taxa de consumo de matéria pelos quasares varia significativamente. Essa variação pode ser de 1 a 1000 massas solares por ano. Jatos de matéria são formados por processos complexos perto de buracos negros supermassivos. Eles são ejetados a velocidades próximas à da luz devido a intensos campos magnéticos e forças gravitacionais. Esses jatos podem perfurar a galáxia hospedeira, impactando sua evolução. A energia injetada pelos jatos
se estende por milhões de anos-luz, influenciando o meio intergaláctico. Quasares são núcleos galácticos ativos extremamente luminosos. Os quasares mais distantes possuem redshifts muito altos. Redshifts elevados indicam que a luz foi esticada devido à expansão do universo. Estudar esses quasares fornece informações sobre o universo primitivo. Ulas Jont 1342-0928 é um quasar distante e extremamente antigo. A luz deste quasar foi emitida quando o universo tinha apenas 690 milhões de anos. Isso o torna um dos objetos mais distantes e antigos já observados. O estudo de Ulas J 1340 e 2+0928 fornece informações valiosas sobre o universo primitivo. Ele ajuda a entender a formação das primeiras galáxias e buracos negros supermassivos. O crescimento rápido de buracos negros supermassivos no universo primordial apresenta um desafio significativo. A questão central é como esses buracos negros acumularam massa tão rapidamente após o Big Bang. Os mecanismos de acreção tradicionais podem não ser suficientes para explicar essa rápida acumulação. Fusões de buracos negros menores são uma possível via para formar buracos negros maiores. A colisão direta de gás denso também pode levar à formação rápida de buracos negros. Compreender esses processos é crucial para modelar a evolução das galáxias e do universo. Buracos negros supermassivos são objetos extremamente densos encontrados no centro da maioria das galáxias. Uma teoria propõe que eles se formam através do colapso direto de nuvens de gás gigantes. Nuvens de gás massivas podem colapsar diretamente sob sua própria gravidade, formando um buraco negro. Outra teoria sugere que buracos negros menores se fundem ao longo do tempo. A fusão repetida de buracos negros menores pode levar à formação de um buraco negro supermassivo. Ambos os processos podem contribuir para o crescimento e evolução dos buracos negros supermassivos. Um quasar é alimentado pela matéria que cai em um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Este processo cria um disco de acreção quente ao redor do buraco negro. O disco de acreção emite enormes quantidades de energia, tornando o quasar extremamente brilhante. A morte de um quasar ocorre quando o suprimento de gás para o disco de acreção diminui. Sem gás suficiente, o disco de acreção esfria e a emissão de energia diminui drasticamente. Eventualmente, o quasar se torna inativo, transformando-se em uma galáxia normal com um buraco negro central quiescente. Galáxias como a Via Láctea podem ter passado por uma fase ativa no passado distante. Durante essa fase ativa, elas se manifestavam como quasares, emitindo intensa radiação. Atualmente, essas galáxias possuem núcleos galácticos inativos, com atividade reduzida. A transição de quasar para núcleo inativo representa uma fase na evolução galáctica. Uma nuvem gigante de gás caindo no buraco negro central da Via Láctea é um evento hipotético. Este evento poderia potencialmente reativar o buraco negro. A reativação resultaria em emissões energéticas significativas. O impacto exato dependeria do tamanho e da velocidade da nuvem de gás. Quasares são núcleos galácticos ativos extremamente luminosos, visíveis a grandes distâncias. Eles servem como faróis cósmicos para estudar o universo primordial devido à sua alta luminosidade. Ao analisar a luz dos quasares, os astrônomos podem investigar a expansão acelerada do universo. A luz dos quasares, ao viajar pelo espaço, interage com o gás intergaláctico, revelando sua composição. Portanto, quasares são ferramentas valiosas para entender a evolução e a estrutura do universo. A descoberta dos quasares ilustra a natureza da ciência como um processo dinâmico. Este processo envolve experimentação, erros e insights
inesperados. Ideias erradas fazem parte do caminho científico. A descoberta dos quasares demonstra que a ciência avança através da correção de erros e da busca contínua por conhecimento. Quasares foram inicialmente identificados como objetos astronômicos anômalos devido às suas propriedades incomuns. A rápida evolução no estudo dos quasares transformou a compreensão sobre sua natureza em poucos anos. Essa evolução revelou que quasares são, na verdade, buracos negros supermassivos localizados no centro de galáxias distantes. O conhecimento sobre quasares avançou rapidamente, desvendando sua relação com a dinâmica e evolução galáctica. Os catálogos de quasares são extensas compilações de dados astronômicos. Esses catálogos contêm informações detalhadas sobre quasares mapeados no universo. Atualmente, esses catálogos catalogam mais de 1 milhão de quasares. Esses dados são cruciais para estudos cosmológicos e astrofísicos. O espectro eletromagnético abrange uma vasta gama de radiações, desde ondas de rádio até raios gama. A luz visível representa apenas uma pequena porção desse espectro. A radioastronomia estuda o universo através das ondas de rádio emitidas por corpos celestes. Essa técnica permite detectar fenômenos invisíveis à luz óptica, como nuvens de gás e poeira. A radioastronomia expandiu significativamente nossa compreensão do cosmos, revelando estruturas e processos antes desconhecidos. Telescópios ópticos capturam luz visível, revelando estrelas e galáxias. Radiotelescópios detectam ondas de rádio, mostrando emissões de gás e poeira cósmica. Telescópios ópticos são afetados pela atmosfera terrestre, limitando a visibilidade. Radiotelescópios operam em qualquer condição climática, oferecendo visão contínua do universo. Ambos os tipos de telescópios são essenciais para uma compreensão completa do cosmos. A lei de Hubble descreve a relação entre a distância de uma galáxia e sua velocidade de recessão. Essa lei estabelece que quanto mais distante uma galáxia está, mais rapidamente ela se afasta de nós. O redshift, um deslocamento do espectro de luz para o vermelho, é usado para medir a velocidade de recessão. A lei de Hubble é uma evidência-chave para a teoria da expansão do universo. A constante de Hubble quantifica a taxa de expansão do universo, relacionando velocidade e distância. Buracos negros são regiões no espaço-tempo com gravidade tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. O horizonte de eventos é a fronteira além da qual a fuga é impossível. Uma vez que algo cruza o horizonte de eventos, é inevitavelmente atraído para a singularidade. A singularidade é um ponto no centro do buraco negro onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo são infinitas. Buracos negros supermassivos, SMBHs, residem no centro da maioria das galáxias. Uma teoria propõe que SMBHs se formam por colapso direto de grandes nuvens de gás. O colapso direto ocorre quando uma nuvem de gás maciça entra em colapso gravitacional sem fragmentar. Outra teoria sugere que SMBHs crescem através de múltiplas fusões de buracos negros menores. Essas fusões, ao longo do tempo cósmico, levam à acumulação de massa em um único SMBH. A radiação do disco de acreção é gerada pelo gás, espiralando em direção a um objeto central massivo. À medida que o gás se aproxima, ele aquece devido à fricção e compressão. Esse aquecimento intenso faz com que o gás emita radiação em várias frequências, incluindo raios-x. A intensidade da radiação é proporcional à massa do objeto central e à taxa de acreção do material. Jatos relativísticos são fluxos de plasma altamente energéticos e colimados, emitidos de objetos astronômicos. Os campos magnéticos desempenham um papel crucial na aceleração dessas partículas a velocidades próximas à da luz. As partículas carregadas interagem com os campos magnéticos, ganhando energia através de processos como a aceleração centrífuga. A colimação dos jatos é mantida pela estrutura helicoidal dos campos magnéticos, que confina o plasma em um feixe estreito. Jatos de plasma
são ejetados de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Esses jatos viajam a velocidades próximas à da luz, carregando enormes quantidades de energia. Ao se propagarem, os jatos interagem com o meio interestelar, o gás e a poeira que preenchem o espaço entre as estrelas. Essa interação injeta energia no meio interestelar, aquecendo e moldando a estrutura da galáxia hospedeira. Quasares são núcleos galácticos ativos extremamente luminosos, localizados a bilhões de anos-luz de distância. Devido à sua alta luminosidade, quasares podem ser observados em grandes distâncias, atuando como faróis cósmicos. Ao analisar a luz dos quasares, os astrônomos podem estudar o material interposto entre nós e o quasar. A luz dos quasares é absorvida por nuvens de gás e poeira ao longo de sua trajetória, revelando a composição e a distribuição desses materiais. O estudo da absorção da luz dos quasares permite mapear a estrutura em larga escala do universo, incluindo filamentos e vazios cósmicos. Quasares ajudam a entender a evolução do universo, fornecendo informações sobre a distribuição da matéria e a formação de galáxias ao longo do tempo. A reionização é uma fase crucial na história do universo, marcando a transição de um estado neutro para um ionizado. Quasares, núcleos galácticos ativos com buracos negros supermassivos, emitiam intensa radiação ultravioleta. Essa radiação, UV, possuía energia suficiente para ionizar o hidrogênio neutro presente no universo primordial. Acredita-se que a radiação dos quasares tenha desempenhado um papel significativo na reionização cósmica. Lentes gravitacionais ocorrem quando um objeto massivo, como uma galáxia, curva o espaço-tempo. Essa curvatura desvia a luz de objetos mais distantes, como quasares. Quasares são núcleos galácticos ativos extremamente luminosos. A luz dos quasares, ao passar perto de uma lente gravitacional, é amplificada. Essa amplificação torna os quasares distantes mais fáceis de observar. O efeito de lente gravitacional pode criar múltiplas imagens do mesmo quasar. Quasares são núcleos galácticos ativos extremamente luminosos e distantes. A luz dos quasares viaja através do espaço intergaláctico até nós. Durante a jornada, a luz interroga como gás intergaláctico. Essa interação causa linhas de absorção específicas no espectro dos quasares. A análise dessas linhas revela a composição e a distribuição do gás intergaláctico. Quasares são núcleos galácticos ativos extremamente luminosos. Eles são alimentados por buracos negros supermassivos no centro das galáxias. A energia liberada pelos quasares tem um impacto significativo na galáxia hospedeira. Essa energia pode suprimir a formação de estrelas ao aquecer ou remover o gás galáctico. A supressão da formação de estrelas influencia o tamanho e a evolução da galáxia. Portanto, os quasares desempenham um papel crucial na modelagem das propriedades das galáxias ao longo do tempo cósmico. A pesquisa futura de quasares promete revelar novos insights sobre o universo distante. Novas tecnologias de observação permitirão estudar quasares com detalhes sem precedentes. Espera-se descobrir quasares mais distantes e mais jovens, revelando informações sobre o universo primitivo. A análise detalhada do espectro de luz dos quasares pode revelar a composição das galáxias hospedeiras. Modelos teóricos aprimorados ajudarão a interpretar os dados observacionais e simular a evolução dos quasares. A pesquisa de quasares pode fornecer pistas cruciais sobre a formação e evolução das galáxias e buracos negros supermassivos. Quasares são objetos astronômicos extremamente luminosos e distantes. A observação de quasares requer instrumentos avançados devido à sua grande distância. Telescópios terrestres, como o Very Large Telescope, VLT,
são usados para captar a luz visível e infravermelha dos quasares. Telescópios espaciais, como o Hubble, oferecem observações mais nítidas, livres da distorção atmosférica. Outros instrumentos incluem radiotelescópios, que detectam as emissões de rádio dos quasares, fornecendo informações adicionais sobre sua estrutura e composição. Os dados de quasares são coletados principalmente através de telescópios, tanto terrestres quanto espaciais. Esses telescópios captam a luz emitida pelos quasares em diferentes comprimentos de onda, como luz visível, infravermelha e raios-X. Espectrógrafos são usados para decompor a luz dos quasares em seus espectros, revelando informações sobre sua composição e velocidade. A análise dos espectros permite determinar o redshift dos quasares, indicando a distância e a velocidade com que se afastam da Terra. Os dados coletados são processados e modelados para entender a física dos quasares, incluindo a acreção de matéria em buracos negros supermassivos. Modelos teóricos são essenciais para interpretar as propriedades observadas dos quasares. Esses modelos focam na acreção de matéria em buracos negros supermassivos. A acreção libera enormes quantidades de energia, explicando a luminosidade extrema dos quasares. Discos de acreção são modelados para entender como a matéria espirala em direção ao buraco negro. Modelos também abordam a formação de jatos relativísticos e sua emissão de radiação. Simulações computacionais ajudam a validar e refinar esses modelos teóricos complexos. Simulações de quasares utilizam modelos computacionais avançados para recriar as condições extremas perto de buracos negros supermassivos. Essas simulações ajudam a entender como a matéria se comporta em campos gravitacionais intensos e altas velocidades. Elas também permitem estudar a formação de jatos de plasma e a emissão de radiação de alta energia pelos quasares. As simulações podem variar em complexidade, desde modelos hidrodinâmicos simples até simulações magneto-hidrodinâmicas que incluem campos magnéticos. Os resultados dessas simulações são comparados com observações astronômicas para validar e refinar nossos modelos de quasares. A pesquisa de quasares enfrenta desafios significativos devido à sua distância e luminosidade extrema. Identificar quasares em meio a outros objetos celestes requer técnicas avançadas de análise espectroscópica. Compreender a física por trás da emissão de energia dos quasares é um desafio teórico complexo. A modelagem da evolução dos quasares e sua relação com as galáxias hospedeiras apresenta dificuldades consideráveis. A obtenção de dados observacionais de alta qualidade é essencial para superar esses desafios na pesquisa de quasares. Quasares são objetos astronômicos extremamente luminosos e distantes. A especulação sobre quasares e vida extraterrestre envolve a possibilidade de usá-los como faróis. Esses faróis cósmicos poderiam ser usados para sinalizar ou comunicar entre distâncias interestelares. A energia emitida por quasares poderia, teoricamente, sustentar formas de vida exóticas. A busca por vida extraterrestre pode incluir a análise de sinais incomuns provenientes de quasares.